Boas-vindas a mais este Explainer. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa mudança econômica simplesmente fascinante que os nossos materiais de pesquisa trouxeram à tona. É uma migração massiva, mas incrivelmente silenciosa do capital corporativo brasileiro. Estamos falando de um movimento que literalmente está redesenhando o mapa industrial da América do Sul. E claro, isso traz implicações profundas para a nossa macroeconomia e principalmente para o futuro da geração de empregos por aqui. Então vamos entender como tudo isso está acontecendo. Para começar, olha só essa estatística de cair o queixo, que mostra bem o tamanho desse salto pela fronteira. Hoje, existem mais de 300 fábricas novinhas em folha operando lá no Paraguai. E o detalhe que realmente impressiona, 70% delas, sim, 7 em cada 10, são de donos brasileiros. A gente não está falando só de abrir uma pequena filial, tá? São operações inteiras cruzando a fronteira em busca de oxigênio e de um ambiente onde seja possível sobreviver. E aí, a gente se depara com essa frase que, sinceramente, resume o sentimento de todo o material analisado. A Liliane Alfiero, CEO da Lupo, mandou essa aqui. Não foi a empresa que escolheu ir para o Paraguai, foi o Brasil que empurrou eles para lá. Isso muda totalmente a perspectiva, né? Porque mostra que esse não é um simples plano de expansão internacional super estratégico ou oportunista. É, na verdade, uma rota de fuga que acabou virando praticamente a única saída. Para ilustrar o tamanho desse buraco na competitividade local, as fontes usam o exemplo da manufatura têxtil. Imagina produzir 1 quilo de tecido na China. Custa mais ou menos R$ 11. Agora, tenta fazer o mesmo no Brasil. O custo quase dobra, bate lá nos R$ 20. Com um abismo gigantesco desses, produzir no país vizinho e trazer de volta para vender no mercado de origem, acabou virando a única forma viável de manter o produto vivo e com preço minimamente competitivo nas prateleiras. Parte 1. A repulsão do Brasil e a atração do Paraguai. A dinâmica do movimento é matemática pura, não tem mistério. De um lado da fronteira, a gente tem uma âncora fiscal pesadíssima, do outro, uma carga super leve. No Brasil, o imposto sobre o lucro da empresa chega a assustadores 34%. No Paraguai, só 10%. E o imposto sobre consumo bate os 35% por aqui, contra uma taxa redondinha e linear de 10% lá. É uma diferença que chega a ser brutal. Somando a tudo isso, o material destaca um imã gigantesco chamado Regime de Maquila. É uma política tributária paraguaia que deixa as empresas estrangeiras importarem insumos com tarifa zero e, na hora de exportar o produto pronto, paga só 1% de imposto. 1%. Para colocar isso em perspectiva, um fabricante no Brasil pode pagar 18% de tarifa só para conseguir importar matéria-prima básica. Mas olha, o abismo não está só nos impostos, está na burocracia do dia a dia. Aqui, os encargos trabalhistas podem chegar a 100% do salário, ou seja, o funcionário custa o dobro para a empresa. Lá fora, fica na casa dos 40%. E o tempo perdido? Uma empresa no Brasil gasta, em média, uns 6 meses do ano só calculando e pagando imposto. No Paraguai, isso leva 1 mês e meio. E tempo custa muito, mas muito dinheiro. Vamos então para a parte 2, o êxodo centenário das corporações. O que realmente acende o sinal de alerta nos dados é que esse ambiente não está esmagando só as empresas novas. Marcas tradicionais que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, à Grande Depressão e à nossa própria hiperinflação estão arrumando as malas. Guararapes, Marisol, Mal e Lupo, todas realocando produção. O motivo principal? Uma redução nos custos operacionais que varia de 30% a 40%. É muita coisa. Mas por que essa debandada deu uma acelerada tão forte recentemente? Os documentos apontam um gatilho muito claro, a Lei 14.789, de 2023. A intenção original dessa regra era dar um gás na arrecadação federal, acabando com as isenções sobre incentivos fiscais dados pelos estados. Mas, na prática, para uma indústria que já trabalhava com margens no limite, isso foi literalmente a gota d'água para empacotar tudo. E chegamos na parte 3, taxas de juros e rentismo. Sabe, se imposto é metade dessa história. A outra metade, e talvez a verdadeira grande vilã do nosso desenvolvimento industrial, é o preço do próprio dinheiro. O histórico da Selic, a nossa taxa básica de juros, é uma verdadeira montanha-russa. Estava lá em 14 e pouco em 2015, despencou para 2 na pandemia e agora está de novo batendo na casa dos 15%. Tenta financiar uma máquina ou expandir uma fábrica sob essas condições. É um fardo simplesmente insustentável.
E a perspectiva fica ainda mais assustadora quando a gente ajusta esses valores tirando a inflação da conta. Fica claríssimo nos dados que o Brasil tem a segunda maior taxa de juros reais do planeta inteiro. A gente só perde para a Turquia. Pensa no que isso significa. A nossa taxa real supera de longe a de nações que estão no meio de conflitos armados gigantescos ou passando por desastres hiperinflacionários. É surreal. E aí o material joga na mesa o dilema lógico mais cruel de todos. Se você coloca R$ 1 milhão em título do governo, esse valor quase dobra em 5 anos, e com risco praticamente zero. Então, por que alguém em sã consciência vai encarar uma burocracia infernal, correr risco trabalhista imenso e construir uma fábrica? A conclusão da análise é que o sistema, na sua própria estrutura, pune quem produz bens reais e recompensa o rentismo de forma massiva. Parte 4. Navegando pela mudança. Juntando todos esses dados, a fonte faz um baita alerta para o longo prazo. Essa tendência traz o perigo de uma desindustrialização doméstica bem severa. A gente acaba substituindo emprego com carteira assinada por trabalho informal aqui dentro, enquanto transfere as vagas formais e de qualidade para os países vizinhos. O grande resultado prático? Uma dependência enorme de produtos importados. As antigas potências industriais brasileiras correm o risco real de virarem meros importadores das próprias marcas. O que nos deixa com a grande reflexão dessa análise? Como é que uma economia consegue garantir o próprio futuro quando emprestar dinheiro para o governo rende muito mais do que colocar a mão na massa e produzir bens reais? Quais vão ser as consequências para a próxima década? É com essa provocação fortíssima sobre a sobrevivência da nossa indústria que a gente encerra a análise de hoje. Até a próxima!